Fala, investidor. Beleza? Aqui é o Diego, criador aqui do canal Investidor Paulista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aporte da semana, tá? Para quem tá vendo o vídeo pela primeira vez ou já tá acompanhando aí, sabe um pouquinho, todas as semanas a gente faz um aporte de R$ 500 em algum ativo, tá? E no ativo de hoje, a gente decidiu investir em Bitcoin, tá? Lembrando que tudo que eu tô fazendo é com base por meio das corretoras. Então, na corretora do Brasil, a que eu tô utilizando é a Rico. Então, eu só tô comprando ativos que eu consiga comprar por aquela corretora, tá? Fala que vamos investir no Bitcoin. Então, o que eu tô fazendo de fato é comprando um ETF que replica essa questão do Bitcoin, tá? Então, eu tenho comprado ali Hash 11, já comprei algumas vezes, e aqui eu vou falar um pouquinho o motivo que eu tomei essa decisão. Beleza? Então vamos lá. Olhando para minha carteira aqui, lembra que a gente tem uma meta aqui que a gente chama lá do café, né? Criptoativos, ações, FII e exterior. Então a gente tem uma meta ali de ter 20% em bitcoins mais ou menos. Como eu comprei pouco até agora, então eu tô aqui na minha carteira atual com, como vocês podem ver aí, com aproximadamente 6% só em Bitcoin. Então, o que eu posso dizer para vocês? Hoje, o investimento em Bitcoin foi muito mais por conta do método que a gente tem utilizado ali da diversificação e uma porcentagem para cada tipo de ativo, do que propriamente dito da minha vontade. Não sei se agora seria tanto momento, a gente tem razões para achar que é um bom momento e a gente tem também razões para achar que não é um bom momento. Essa diferença, essa questão é o que traz, como que eu posso dizer assim, que traz a magia dos investimentos. Então é muito comum a gente achar, nossa, um ativo agora eu acho que por conta de algumas coisas ele vai subir. Aí você investe, ele cai. Ou ao contrário, pô, eu acho que o movimento do mercado, esse ativo vai cair. Aí você vende, ele sobe. Então a magia dos investimentos é exatamente isso. É óbvio que às vezes você olhando por um curto prazo, é um pouco mais difícil você tomar alguma decisão, saber para onde que ele vai. Agora, como a gente tem uma visão aqui mais longo prazo, 10, 15, 20 anos, então se olhar hoje, bom, Bitcoin está em X valor hoje. Bom, se olhar daqui 10, 20 anos, será que 20 anos lá na frente, olhando para trás, agora não seria o momento de eu colocar mais dinheiro ainda? Então a gente cai um pouquinho nessa dicotomia aí, tá? Na hora que a gente pensa nos investimentos. Então, a curto prazo, querendo a gente toma as decisões às vezes de comprar ativos focando muito no curto prazo. Pô, acho que agora vai começar a cair, não sei o quê. Mas quando eu olho daqui 10, 15 anos, eu queria ter este momento de comprar de novo. Quando a gente olha pro Bitcoin 2010, 2010 não, né? Não tão longe assim também, né? Bitcoin ele começou em 2008 e tudo mais. Mas quando a gente começa a olhar ativos, o Bitcoin, por exemplo, 2017, que não era nem US$ 10.000, hoje o Bitcoin está sendo negociado mais ou menos na casa de 100 mil, 110 mil, ele fica variando ali esse valor. Então, em 2017 faz 8 anos, certo? Será que hoje, se você voltasse para 2017 sabendo que está US$ 10.000 e que bateria US$ 100.000, o que você faria? Você colocaria, por mais que US$ 10.000 era o pico dele, tá? Você teria comprado mais ou ficaria com medo de investir? Então, é o desafio de quando a gente pensa nos investimentos. Por isso que é bom a gente ir diversificando, colocando nos ativos que talvez dentro da nossa carteira, o risco que eu estou aceitando investir naquele tipo de ativo, ir ajustando sempre isso daí, tá? Por conta disso, a gente começou, aliás, começamos não, né? A gente já começou faz um tempo. Por conta disso, o aporte de hoje foi em cima de Bitcoin, tá? Mas não só por conta disso, eu quero trazer um pouquinho de reflexão para vocês, tá? Este gráfico aqui é a capitalização de mercado. Então, ou seja, o quanto que aquele mercado está retendo de grana nos seus períodos, tá? Então, quando a gente olha em alguns tempos e tempos aqui, você pode ver que nesse gráfico a gente tem 4 grandes picos. Que basicamente o que tem a ver? Ele é muito similar ao ciclo de Bitcoin. Para quem não conhece nada de Bitcoin, eu já fiz um vídeo aqui bem explicativo sobre o Bitcoin, explicando como é que funciona, tá? Mas o Bitcoin ele tem uma característica, algumas, né? Uma de ser limitado, então o Bitcoin serão 21 milhões e ponto. Diferente da nossa moeda, que é o real, que o pessoal começa a imprimir dinheiro no momento que quer. Bom, a gente tá com dívida, tô precisando de grana, eles imprimem dinheiro, vendem no Tesouro Direto, captam dinheiro e vão utilizando, né? Então, o Bitcoin não. Ele vai manter em 21 milhões pro resto da vida. Essa é a regra do Bitcoin. Por conta disso, demonstra que ele é um ativo escasso. Então, é aquele pronto. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter. Beleza? Este é um ponto. Mas como que ele funciona? Explicar de forma bem simples aqui, tá? A cada 4 anos o Bitcoin tem um halving. O que é o halving? Ele diminui a oferta que ele tem. O Bitcoin, deixa eu dar um exemplo simples. Ele não é cada 4 anos exatamente, é cada 210 mil blocos. Então vamos falar dos blocos, né? Que é os blocos que acabam, a oferta dentro do bloco que diminui. Vamos supor que cada bloco, hoje, gere 10 bitcoins. Então quem está minerando ali na blockchain e tudo mais, ele está pegando, tira um bloco e ganha 10 bitcoins. Tira um bloco e ganha 10 bitcoins.
Basicamente é isso, tá? Com outros números e tudo mais. Só que a cada 210 mil blocos, ele acaba cortando essa oferta na metade. Então agora ele está oferecendo, por exemplo, fictício, falando o número aqui, 10 bitcoins para cada bloco. Quando dá os 210 mil blocos, que normalmente ocorre a cada 4 anos, ele para de ofertar 10 bitcoins para ofertar 5 bitcoins. Isso vai deixando ele cada vez mais concorrido, por mais que a gente sabe que tem 21 milhões lá no final das contas, tá? Então o halving, a questão do preço do Bitcoin, ele mexe muito com esses ciclos, tá? Então a gente sempre tem um ciclo no ano, a gente teve o ciclo em 2024. Normalmente nos ciclos, no final do próximo ano, normalmente ele dá os picos dele. Tem funcionado muito assim nos últimos ciclos. Mas será que vai continuar funcionando assim? A gente tem algumas características um pouco diferentes, pensando neste ciclo, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então quando eu olho ali, ó, no final de 2017, a gente teve um pico. Aqui, ó, que vocês vão ver o primeiro picozinho, que é bem menor do que hoje. Olha o tanto que o Bitcoin evoluiu nesses últimos anos aí, tá? Depois em 21 ele teve um outro pico. E agora em 2025 ele teve outro pico. Aí você fala e me pergunta, Diego, a perspectiva é que o Bitcoin caia mais ainda, certo? Bom, é o que a gente imagina. Mas alguém tem certeza disso? A gente não sabe. Entendeu? Então, por conta disso, a gente fica. É a magia dos investimentos. Você nunca vai ter certeza do movimento. A gente acha que o Bitcoin tende a começar a cair, que é o momento que a gente chama de inverno cripto, para começar a investir mais no Bitcoin. Só que tem algumas outras coisas que nos demonstram que talvez não. Vou te falar alguns gráficos aqui, tá? Tem este gráfico aqui, que é o gráfico do medo. Olha o momento que nós estamos. Nós estamos no pico do Bitcoin. Ou quanto que o pessoal está com medo do Bitcoin? Ou seja, o pessoal está um pouco receoso de comprar o Bitcoin. O pessoal está com medo do Bitcoin. Então, como é que ele está batendo aqueles picos e tudo mais? É uma reflexão que a gente precisa fazer. O que o mercado está imaginando que possa acontecer para este pessoal estar com medo ou não? Tá? Ou seja, será que o pessoal está imaginando que vai cair, por isso que está com este medo? Só que a gente tem um outro porém que é muito importante aqui quando a gente para pensar na questão de oferta e os tipos de ativos. O Bitcoin, querendo ou não, por mais que muitos especialistas chamem o Bitcoin de uma reserva de emergência ou não e tudo mais, beleza, não vamos entrar nesse quesito, tá? Porque ele é um ativo financeiro ali que todo mundo pode utilizar ali para compor a sua carteira. Porém, ele funciona de uma forma assim como qualquer outro ativo. Por mais que tenha mais riscos ou menos riscos, os ativos acabam funcionando assim. Então a gente tem a taxa de juros dos Estados Unidos, que teoricamente para o país Estados Unidos ela está muito alta. Está ali embaixo na casa dos 3, 3,5, 4, não lembro exatamente o tanto que está agora, tá? Mas eles começaram a diminuir a taxa. Ou seja, quando o pessoal tem uma perspectiva de diminuição da taxa de juros, o pessoal para de investir em ativos seguros, podemos dizer assim, que oscilam pouco e tudo mais, e começam a colocar dinheiro em ativos que são mais arriscados, podemos dizer, que é o que o Bitcoin é. Ele acaba sendo um ativo que oscila bastante, um pouco mais arriscado. Então, na teoria, daqui para frente, conforme a taxa de juros vai caindo, o Bitcoin deveria subir. É que a gente olhando para o ciclo a cada 4 anos, a gente imagina que vai cair. Só que a gente está com uma queda de taxa de juros dos Estados Unidos. E ele tende a subir por conta disso. Então, é aquilo. O que a gente vai fazer agora? Vão ter investidores que estão vendendo agora para comprar se ele cair. Tem investidores que estão mantendo e manter ele para vender depois se subir mais. E tem investidor aportando. Nós, como temos um método ali de investir numa porcentagem em cada tipo de ativo, tá na hora de comprar. Senão daqui a pouco a gente está investindo em todas as outras classes, nós estamos investindo nele e vai saber se daqui 6 meses, um ano, o Bitcoin não bata sei lá, 200 mil dólares. E a gente vai ficar de fora. Então a ideia é que a gente vá sempre calibrando a nossa carteira para que a gente possa fazer parte de todos os momentos. Caso o Bitcoin caia cada vez mais, aí a hora ele vai representar menos na nossa carteira, porque a gente tem um volume ali com ele. Só que se ele cair, ele vai representar menos. Então os aportes serão mais direcionados para ele, pensando que eu estou comprando um ativo num preço mais barato, tá? Outro ponto que também a gente não sabe como que vai ser esse movimento, mas ele pode ser muito forte. Existem empresas e existem países que estão começando a fazer reserva ou caixa em Bitcoin. Ou seja, isso acaba elevando demais a demanda pelo ativo. Conforme as empresas vão comprando e os países vão comprando, fazendo reservas, o poder financeiro deles é muito grande comparado a um poder de pessoa física. Então que é muito mais fácil eles conseguirem, não que eles vão mexer no preço comprando ali, mas é muito mais fácil eles manterem o preço ou subir um pouco pelas compras dos países e tudo mais do que a gente. Eu estou comprando aqui R$ 500 de Bitcoin, dá 0,00000.
Empresas e países, quando vão comprar, eles não compram 2 bitcoins, 3 bitcoins. Eles compram 10 mil, 30 mil bitcoins. Então, são valores muito diferentes. 1.500, pô, um valor muito diferente do que a gente tem feito aqui. Tá? Então, o que será que vai ser do preço? Taxa de juros caindo nos Estados Unidos. As empresas e os países fazendo esse movimento de comprar e manter os bitcoins. Será que este ciclo não será diferente? Essa é a grande pergunta. Esse ciclo tende a ser igual aos outros? Há 4 anos atrás, empresas não colocavam dinheiro em Bitcoin, países não pensavam em comprar dinheiro em Bitcoin. Tinha às vezes um país ou outro, não sei se El Salvador começou esse movimento há 4 anos atrás, mas eram pequenos movimentos, bem pequenos perante o tamanho da moeda. Hoje, se a gente começa a olhar aí, Estados Unidos já tem uma reserva enorme de Bitcoin, ou seja, já é uma reserva que ele não tende a mexer. Só disso já faz com que a disputa seja maior, por causa que tem menos bitcoins à disposição do mercado. Isso segura mais um pouco o preço, tá? Então, são algumas informações. Quando a gente olha, o pessoal tá com medo do Bitcoin e a capitalização do Bitcoin tá nos picos. Então, ou seja, será que vai continuar subindo ou vai cair? Essa é a dúvida. Tem uma outra informação aqui que também que ele vai ao contrário do que eu estou falando, que a gente acabou de fazer a compra. Quando a gente olha para o ouro, ouro, querendo ou não, é o maior ativo de reserva de emergência do mundo, é o ouro. Desde os tempos de primórdios, tá? Ouro, ele não tende a perder o preço. Ele sempre vai elevando. Óbvio que tem os momentos ali, dependendo da economia, que nem eu tô falando. Taxa de juros caindo. O pessoal, querendo ou não, acaba indo para ativos mais arriscados. Então, na teoria, era para o pessoal estar vendendo ouro. Só que quando a gente olha o movimento do ouro dos últimos 2, 3 anos aqui. Ele explodiu e a gente tá batendo touro de ouro todo santo mês aqui, podemos dizer assim, no ouro. Então, ou seja, o pessoal não está com medo do Bitcoin. O pessoal está com medo do mercado como um todo. Será que vem uma crise por aí? Este é o principal ponto. É o que está todo mundo com medo. O que o pessoal olha? As empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão cada vez batendo valores mais e mais altos, chegando a valores muito questionáveis, valendo trilhões e trilhões ali. Será que vale de fato tudo aquilo? É uma grande dúvida. Meta, Google, Amazon, Nvidia agora valendo um absurdo de dinheiro por conta da IA também. Então a gente começa a olhar para o mercado, é muito difícil a gente ver uma direção. Por exemplo, se a gente olhasse aquele gráfico de capitalização que eu mostrei para vocês, que tem 3 picos no gráfico, começasse a cair agora, aquilo é uma informação, ou seja, pode ser um movimento de queda. Se a gente analisa pelo halving, dos últimos ciclos que tiveram, sempre no final do ano posterior ao halving, ele começou a cair, que é o momento que nós estamos. O halving foi no ano passado, então ele está começando a cair agora. Movimento de queda. O pessoal com medo, um pouco de movimento de queda. Tá? O pessoal comprando ouro e indo para ativos mais seguros, demonstra ali um caminho de queda. Então, por que nós vamos comprar Bitcoin? Fala pra mim, tá? A gente olhando para isso daqui, essas outras informações, empresas comprando, empresas mantendo, países comprando e mantendo, então demonstra o que vai acontecer, tá? Taxa de juros caindo, também é uma informação importante. Então, quando a gente olha essas informações, a gente está só caindo na teoria, só são indícios que o Bitcoin tende a sofrer. Há uma perspectiva geral no mundo de que a gente vai entrar em alguma recessão, Estados Unidos haverá alguma crise por conta desses ativos digitais que estão cada vez mais caros, de empresas voltadas para o digital que estão cada vez mais caros. Mas é aquilo, a gente não sabe o próximo passo do que vai acontecer, tá? Eu acho que a gente vai ter sim a queda de juros, com as empresas comprando e países mantendo um caixa ali, tende a segurar mais. Eu acho que este movimento de bitcoins vai ser um pouco diferente. Pode haver alguma oscilação de preço, mas eu não sei de fato. Ninguém sabe. Se alguém soubesse que a pessoa fala, vai cair 50%. Tenho certeza, se todo mundo soubesse de fato, o que queria fazer? Vender tudo que tem, esperar cair e comprar. Só que ninguém está fazendo isso. Obviamente deve ter pessoas pontuais fazendo isso, mas o pessoal tá meio receoso, tá esperando o mercado ver o que vai acontecer. Na verdade, todo mundo espera a economia dos Estados Unidos. Meio que os Estados Unidos está no centro do mundo hoje e todo mundo vendo qual que é a reação da economia dos Estados Unidos para a gente investir ou não, tá? Pensando em todas essas informações, é tudo muito confuso para a gente tomar a decisão. Foi por isso que eu falei. A magia dos investimentos é exatamente isso. A gente nunca vai ter certeza de alguma coisa. Quando você for analisar, sempre que você analisar os pontos positivos e os negativos de algum ativo, você vai ficar muito na dúvida dos dois. Porque se um ativo fosse totalmente perfeito para você investir, todo mundo investiria nele e ele valeria muito mais do que vale hoje. Então os riscos, as informações são muito jogadas e a gente fica com a dúvida. Bom, eu tenho um ponto com o Bitcoin.
eu gosto de investir na criptomoeda. Imagino que cada halving ele tende a bater picos mais e mais altos. Se hoje cada milionário do mundo quisesse investir, ter um Bitcoin, não tem mais como. Porque hoje a gente tem mais de 21 milhões de milionários. Então, se sou milionário, quero ter um Bitcoin aqui para falar que eu tenho, não tem mais como. Esquece. Então, essas frações vão ficando cada vez mais disputadas, tá bom? A gente olha a questão de inflação, que os países aí, pra você ver ideia, tipo, o real foi feito para desvalorizar. Tanto que o Brasil ele tem uma meta de inflação, bater 3, 4%. Ou seja, ele precisa que tenha inflação. Por conta disso, lembra, lá no começo do vídeo eu comentei, a gente investe pensando daqui 10, 15, 20 anos. Então eu não estou reticente de estar pagando um pouco caro, tá? Eu tinha feito multa compra, se não me engano, R$ 80,50. Agora eu paguei R$ 79,20. E se ele cair mais ali nos próximos meses, eu tendo a comprar mais ainda. Porque o ativo Bitcoin, olhando para 10, 15 anos, eu confio nele. A curto prazo, pode ter vários movimentos. Eu posso me beneficiar ou não desse movimento. Se ele cair a 50%, perfeito. Eu vou conseguir, com a mesma quantia, comprar o dobro de Bitcoins. Se ele subir, eu vou ter que cada vez comprar menos Bitcoin com aquela quantia de R$ 500. Então, como eu estou olhando daqui 10, 15, 20 anos, a minha visão é lá para o futuro, então isso não me faz ficar com medo de investir no Bitcoin agora, por mais que eu imagine, sim, a minha ideia, eu acho que o Bitcoin vai começar a corrigir e o ano que vem vai ser um ano difícil para o Bitcoin. Porém, a gente tem essa questão dessas informações que eu passei para vocês, que não dá para olhar para os ciclos passados e falar que o Bitcoin vai fazer o mesmo movimento. Nenhum ativo faz o mesmo movimento todas as vezes. Mas são indícios que ele deu e sempre, todos os 4 anos, ele fez aquele mesmo movimento, tá? Fechamos aqui, compramos Bitcoins e como a gente ficou na carteira agora? Então a gente tá com criptomoedas, a gente estava com 6%, lembra? A gente foi para 11,4%, carteira ainda é pequena, a gente está com R$ 8.500 no toda a carteira por enquanto. Depois, quando bater os 10 mil, eu vou falar de ativo por ativo, tá? Ações a gente está 43,9, FII a gente está 24,2 e ações do exterior 20,5. Beleza? Pessoal, curta, compartilha, comenta aí, me ajudem a crescer esse canal. Fechou? Obrigado, tamo junto, até o próximo.